Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos receber a Bárbara Mello, coordenadora pedagógica licenciada pela UERJ e fundadora do projeto Criagogia. Vamos recebê-la após a vinheta. Tá? Porém, antes, não se esqueçam, curtam, compartilhem nossa página e a gente depende de vocês para que elas cheguem a mais pessoas. Depois da vinheta, vamos recebê-la. Fala, Valber. Fala, Bárbara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, Valcir? Tudo bem. Bom ter você aqui mais uma vez. Bom estar mais uma vez participando. E hoje nós temos aqui, como você muito bem falou, a Bárbara. E vou deixar a palavra já com ela. E vou fazer a pergunta. Bárbara, nossa famosa pergunta: quem é você na cena social? Fala pra gente. Oi, gente. Primeiramente, queria agradecer o espaço de fala aqui nesse podcast, que eu achei tão interessante a ideia. Enfim, muito importante, né, a gente usar o espaço, a visibilidade que a gente tem para dar voz a outras pessoas, para que a gente consiga alcançar cada vez mais outros territórios, né? Então, eu sou a Bárbara, sou cria de São João, tenho 27 anos, sou formada em pedagogia pela UERJ. E no momento eu desenvolvo o projeto Criagogia aqui no território, né, que é o São João. Mas para entender como é que tudo isso aconteceu, como eu cheguei nesse lugar, eu vou voltar um pouco no tempo, para contar como foi a minha trajetória dentro da educação e como essa ideia do Criagogia foi se desenvolvendo, né, dentro de mim. Eu sempre quis ser professora, desde criança, desde o meu primeiro contato ali com a escola, eu achava incrível a professora escrevendo no quadro, era isso que eu almejava. Mas eu acho que assim, isso também se deu muito pelo fato de a gente ter poucas referências, né, de profissões. Eu lembro que era assim, bombeiro, policial, professor, médico, veterinário, eram umas coisas assim muito restritas, eram poucas opções. E dentro daquelas poucas que tinham, eu já me agarrei logo ali em ser professora. E aí, enfim, estudei na Mário Augusto, que é a escola de dentro do território aqui do São João. Fui alfabetizada lá. E aí, em dado momento da minha alfabetização, me dei conta que o meu pai não sabia ler e escrever. Aquela coisa, né, de levar trabalho para casa e tal, ele não conseguia me ajudar porque ele não sabia ler. E aí, aquilo caiu uma ficha gigantesca para mim. Tipo assim, cara, meu pai, que é o provedor da casa, ele que sustenta a gente e tal, ele não tem acesso a uma informação que eu tenho sendo criança. E aí, enfim, comecei a conversar com ele me explicou que precisou abandonar os estudos muito cedo para poder trabalhar e tal. Só que aquilo dali me deixou muito indignada. E aí, um belo dia, minha mãe me deu um quadro, aqueles quadros verde, pequenininho, e aí eu chegava em casa da escola todo dia e ensinava para o meu pai o que eu tinha aprendido. E aí ele perdia o tempo dele de ver a novela ali depois do trabalho, que ele ficava ali só comigo. Pai, ó, vambora, hoje a gente vai separar sílabas. E aí, a paroxítona, paroxítona, ele ali junto comigo, eu acho que ele achava meio chato, mas ele se envolvia ali na brincadeira. E aí isso foi ficando cada vez maior, né? Nas brincadeiras ali com as crianças, eu sempre era professora, eu estava sempre ali ajudando alguém a fazer o dever de casa e tudo mais. Só que, para além desse cenário, né, no momento que eu me desenvolvi ali no São João enquanto criança, a gente vivia um período de guerra, de fato, né? Tinha ali a disputa de território, tinha a influência da polícia nisso tudo, e eu vivi cenas, assim, de luta pela sobrevivência, de fato. E aí, isso foi fazendo com que, de certa forma, eu fosse achando que aquilo era natural. Afinal de contas, era aquela realidade que eu vivia. Minha escola era dentro daquele território, meus amigos eram daquele território. Então, tinha um lugar, assim, de normalidade, sabe? Em tudo aquilo. E aí, enfim, eu fui crescendo e tal, entrei para a faculdade. E aí, na UERJ, comecei a estudar ali as teorias de infância. Eu ficava assim, gente...
mas que coisa, não parece nada com o que eu vivi, não parece nada com o que eu vejo. Que diferente isso. Será que eu não tive infância? Será que eu não fui criança? E aí, nesse momento, eu retorno para essa escola, né, para Mário Augusto, para fazer um estágio voluntário. E aí eu comecei a ver a escola dentro dessa perspectiva outra, né? Eu não era aluna, eu estava ali como voluntária, já tendo ali alguma experiência enquanto pedagoga, né? Que eu estava aprendendo ali a teoria na faculdade. E aquilo dali, ao invés de responder a uma inquietação que eu tinha quando eu entrei, me trouxe mais 500. Porque eu vi de novo tudo aquilo acontecendo, né? Tipo, dá tiro e aí rola aquele esquema ali da professora, a gente vai suspender a aula, todo mundo de cabeça baixa, não vai dar mais para ir no banheiro, as famílias são liberadas, né, para buscarem as crianças mais cedo. E eu ficava vendo aquilo falando, gente, cara, é a mesma coisa que eu vivi, é a mesma coisa, só que nesse momento eu tinha uma capacidade crítica maior, né, para refletir sobre aquele cenário. E aí eu decidi fazer a minha pesquisa acadêmica, né, do trabalho de conclusão de curso sobre esse tema. E aí, no finalzinho ali da faculdade, eu engravidei. E aí eu falei, cara, e agora? E agora? Meu filho nasceu, comecei ali a escrever a dissertação, a TCC no puerpério e tal, ele amamentando, eu digitando. E aí chegou um certo momento que eu falei, cara, preciso encontrar uma creche para ele. E aí, nessa época, eu estava morando na Barreira do Lins, e aí tinha uma creche na Barreira, que era muito perto da minha casa, eu fui lá. E aí, cara, a lista de espera tinham 50 crianças, sendo que em cada turma tinham 25. Ou seja, precisariam sair 2 turmas de criança para o meu filho ser chamado. E aí, conversando com uma mãe ali na porta, ela falou, cara, tem uma creche lá no São João que tem vaga, vai lá dar uma olhada. E aí eu fui, era uma creche ali do lado do campo da igrejinha, né, na parte de trás do São João. E, cara, quando eu cheguei na creche, que eu olhei para a parede, eu entendi por quê que aquela creche tinha vaga. Tipo, tinham várias marcas de bala na parede. E aí eu falei, caraca, gente, não é possível. Será que o meu filho vai viver de novo o que eu vivi? Não, não vai dar. E aí, enfim, aquilo dali foi me trazendo muitas inquietações, muitos desconfortos, fez com que eu revisitasse vários lugares dentro de mim, de sofrimento mesmo, né, e de uma exclusão ali dos direitos humanos básicos, né? O acesso à educação é um direito constitucional e nessas condições, cara, tipo, como é que alguém se desenvolve dentro de uma escola que é alvejada por tiros? Não tem a menor possibilidade, né? E aí, enfim, concluí ali a minha pesquisa e tal. E sempre com essa coisa de, tipo, cara, eu preciso devolver para o meu território tudo isso que eu estou aprendendo e entendendo fora dele, sabe? Eu não entendia essas dinâmicas de guerra e tudo mais. Para mim era tudo muito natural. Eu lembro que quando eu descobri que isso não era a realidade de todo mundo, foi através de uma amiga. Eu estudava na João Goulart nessa época. E aí a gente gostava muito de High School Musical. E aí ia lançar o 3 na Disney, e eu tinha Disney, porque na minha casa tinha Gatonete. E ela não tinha Disney. Eu falei, cara, vamos embora lá para casa, que não sei o que, a gente assiste e tal. Ela, tá bom, vou falar com a minha mãe. Aí a mãe dela falou que ela não podia, porque eu morava no morro. E aí, caiu uma ficha na minha cabeça. Eu falei, ué, mas não é todo mundo que vive essa realidade? Eu falei, gente, não... Fiquei sem entender. E aí, enfim, toda essa experiência, né, foi fazendo com que o Criagogia fosse se montando dentro de mim, né, a partir desse lugar de entendendo que muitas das informações não chegam até a gente muitas vezes fica num lugar ali de escassez mesmo, sabe, de várias coisas. E isso vai colocando a gente dentro de um ciclo que é muito difícil de sair, é muito difícil. Eu sou uma exceção, assim, uma exceção mesmo. E fica aí o meu apelo para que eu não seja vista como regra, porque, cara, não é fácil, tem um custo de saúde mental gigantesco quando você precisa conviver com a morte do seu lado o tempo todo, sabe? A gente viveu ali cenas e situações que, tipo assim, a galera se solidariza com a guerra lá fora, mas, cara, a guerra tá aqui dentro também, ninguém vê, ninguém fala,
sabe? Ninguém se preocupa. É tudo muito normalizado. E aí, enfim, com o apoio da minha família, né? Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram em todos os caminhos que eu pensei em seguir durante a minha trajetória. Minha mãe voltou aos estudos quando eu tinha uns 7 anos, mais ou menos. Ela também tinha abandonado, né, por causa desse mesmo esquema ali de precisar trabalhar muito cedo. E aí eu via minha mãe estudando, eu via minha mãe entrando na faculdade, e aquilo dali já era um caminho para mim, né? Eu já sabia como fazer, porque a minha mãe tinha feito, durante ali o meu processo também de formação educacional. Então, isso também foi um grande diferencial. Eu não tinha já na minha cabeça, eu vou fazer o ERJ, eu vou ser professora. Eu tive a ajuda da minha mãe nesse lugar, me mostrando ali o caminho que ela seguiu, como é que ela conseguiu fazer para chegar naquele lugar. Então, isso é muito importante de ser dito, né? Porque, cara, é uma luta. É uma luta sinistra, tem que ter muita perseverança, tem que insistir muito no objetivo, porque parece que tudo ao nosso redor é feito para fazer a gente desistir. E é de fato, né? Porque tudo isso aqui que eu estou falando é de um trabalho mental muito grande, né? E como é que você desenvolve o seu psicológico dentro de um cenário desse, que você acha que você vai morrer o tempo inteiro, que você acha que seu pai vai morrer, que você acha que alguém vai morrer, e é real, a bala tá batendo do seu lado, a galera tá atirando na tua direção. Então, é isso, né? O Criagogia vem aí como uma contrapartida a esse cenário, no objetivo de mostrar para as crianças que a arte e a brincadeira são capazes de mudar a nossa realidade, né? Tudo a partir da minha experiência, porque a arte foi um divisor de águas, assim, para mim. Eu lembro do dia que o meu primo chegou lá em casa com um DVD pirata que tinha vários clipes e tal, e aí eu vi a Beyoncé pela primeira vez. E aí eu falei, caraca, não acredito, isso é possível, olha só essa mulher dançando, cantando essas coisas que eu não entendia nada, mas eu sabia, eu sentia a potência do que ela estava cantando. E aquilo dali foi um marcador para mim. Depois desse dia, eu fiquei muito com essa coisa de tipo, cara, eu posso, existem outras coisas fora daqui, eu quero conquistar, eu quero estar nesses lugares. E a brincadeira nesse lugar também de sobrevivência, né? Tem um Itan que termina dizendo que crianças, como é que é? Tambores encantados e crianças brincando são capazes de salvar o mundo. E no dia que eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, caraca, é isso, é o tambor encantado do funk e as crianças brincando, salvando a galera da favela. É isso aí. Você falando, comentando, né, sobre essa sua experiência, também sou cria lá de São João, me fez trazer à memória várias situações que eu passei também, tá? Inclusive na igrejinha. Eu já tive parentes meus ali, estudando nessa creche que você falou, e realmente é uma situação muito, muito difícil, e que realmente a gente acaba normalizando, o que é realmente muito ruim para o próprio entendimento da comunidade em si e tal, e da própria violência do espaço, tá? Então, ouvir você contando toda essa tua trajetória me traz também recordações da minha infância e aquilo, né? Coisas boas e ruins, né? Porque a comunidade não é só feita de coisas ruins, também tem muita coisa boa que nos faz, que nos traz até aqui, né? Porque a gente é feito de comunidade. A gente está hoje aqui, já não estou mais dentro da comunidade, mas eu sou comunidade. Eu sou Morro de São João na veia, desde pequenininho, entendeu? E compartilho, comungo com você todas essas experiências que você teve, entendeu? E a questão do projeto social mesmo, desenvolvido na comunidade, no entorno, ele é de extrema importância para salvar as crianças nesse momento de um esquecimento, talvez por parte do Estado, tá? Isolamento, eu não sei qual seria a palavra mais correta para se colocar, mas... Esquecimento proposital, talvez? Sim, e aí a questão do projeto
eu sou fruto do projeto, o Valber é fruto do projeto também, social. Eu fui da EACOM, que era aí próximo em frente à igreja lá, na Senhora da Conceição do outro lado. E eu lembro do trabalho mesmo que era desenvolvido, né? Ele fazia um trabalho com os jovens no contraturno, e ali a gente tinha desenvolvimento motor, a gente tinha apoio escolar, a gente tinha uma alimentação para ajudar. Então, a gente saía um pouco da comunidade, o que era importantíssimo, porque você, quando está na comunidade, você está exposto o tempo todo, você está brincando na comunidade, você está exposto o tempo todo. Então, só o fato de você tirar daquela zona de conflito e separar você numa área onde você pode brincar, você pode ter contato com outras atividades, você consegue desenvolver bastante essa teu lado. Eu lembro, inclusive, que a EACOM, ele inclusive, caminhava os adolescentes de 14 anos para o Correios, para trabalhar no Correios. Então, ele tinha até uma função social, porque a criança, né? A criança atingia 14 anos, na época, já conseguia se colocar no mercado de trabalho com a única função, ajudar os pais dentro de casa. E é isso. Eu acho que hoje a ausência desse projeto ali do EACOM, inclusive o Valber também pode falar um pouquinho sobre o projeto Santo Juvenil que ele participou, e também hoje não tem mais, ele me deixa muito, muito angustiado, porque eu vejo uma lacuna ali nesse espaço, tá? E eu fico muito feliz quando você vem falar do Creagogia, ali na Zona do São João, porque eu vejo que esse espaço ali, de certa forma, está sendo preenchido de alguma forma, entendeu? Então, eu fico muito, muito, muito feliz por saber que você está fazendo esse projeto e tal, e desenvolvendo esse projeto com as crianças ali. Bob, você quer falar um pouquinho mais sobre o Centro Juvenil e depois a gente passa a palavra para a Bárbara? Desculpa, estava no mudo. Não, nem falar sobre o Centro Juvenil em si, né, mas falando de projetos sociais como um todo, a importância, né, são muito relevantes. Eles trazem para as crianças, né, para a criança que está ali vulnerável, uma perspectiva de você conseguir sair daquela realidade, consegue dar uma assistência que você, por vezes, né, acaba não tendo dentro de casa, né, porque, como a Bárbara muito bem falou, o pai está trabalhando, a mãe está envolvida em outras atividades, enfim, você fica desassistido ali. E eles são fundamentais porque permitem a gente sonhar, né? Eles dão a condição de a gente, e aí quando vem a arte, por exemplo, né, que é um fator de transformação assim muito importante nos mais variados meios, eles falam assim, cara, vá lá, tem chance de você ir além, e por que não você mesmo resgatar aqui, como a Bárbara começou, com o próprio pai dela, né? Isso é muito legal, muito bom. E, poxa, Bárbara, a sua fala aí já de início, contando um pouco da sua história, traz para mim algo me lembra muito a minha infância também, não poderia ser diferente, e parabéns, muito legal mesmo você conseguir fazer isso. Eu queria, dentro desse ponto dos projetos sociais, eu queria saber de você como você enxerga a ação desses projetos, e claro, né, o Criagogia está dentro desse universo, junto às comunidades, tá? No que tange ao desenvolvimento da criança e do apoio às famílias dessas crianças e dos jovens. Cara, tem uma coisa assim que é muito fundante do Criagogia e que a gente já falou aqui várias vezes, né? Que é a comunidade. O Criagogia só existe hoje porque eu tenho uma comunidade que me apoia, que me abraça desde o início e viabiliza o que eu sonho e o que eu idealizo, sabe? Porque, tipo assim, a gente sabe, né, que existem muitas demandas dentro desses territórios, que a gente fica ali tentando fazer alguma coisa sabendo que, tipo, cara, é uma parada gigante. E aí esses projetos sociais muitas vezes têm a disposição, a força de vontade, a ideia, mas falta a grana e a estrutura para fazer a parada acontecer, né? E aí uma coisa que eu sinto assim que me ajuda muito
é fazer parceria com os projetos locais, né, e ter essa troca com a comunidade o tempo inteiro. A gente tem um grupo, né, no WhatsApp do Criagogia, que é a comunidade Criagogia, que são as famílias das crianças e outros apoiadores que a gente aciona. Tipo, a gente vai fazer uma sessão de cinema. Gente, vou fazer uma sessão de cinema tal dia. Acho que a gente vai receber, em média, tantas crianças, preciso de tantos sacos de pipoca, tantos pães para a gente fazer o cachorro-quente e tal. E aí a galera, eu só disparo a mensagem do que eu preciso. E depois disso, a galera se mobiliza e faz com que aquilo aconteça, sabe? Então, é a comunidade que está ali colhendo os frutos daquele trabalho, que está ali vendo a potência daquilo, o impacto na vida das crianças, que faz com que a coisa aconteça, né? A maioria dessas pessoas que apoiam ali o projeto e tal, são pessoas que me viram nascer, que me viram ali caminhando, dando os primeiros passos pela comunidade. Então, tem um lugar de identificação muito maior do que eu tentar ali na internet, né? A gente fica tentando captar recursos. Só que, cara, é muito mais difícil, porque a galera ainda não me conhece, a galera está ainda sendo apresentada a ideia. Agora, a galera da comunidade, ele já vem na prática como é que aquilo ali funciona. Então, assim, eles apoiam muito. E os projetos parceiros também, né? A gente tem o Transformar, que também desenvolve um trabalho ali. Eles estavam ali perto da quadra da Matinha, agora eles estão fazendo uma sede na Rua Caú. E também tem a galera da Associação de Moradores, né, o Péricles, que faz um futebol com as crianças na quadra da Caú. E aí a gente está sempre ali em contato sobre as nossas necessidades, o que cada um está precisando, como é que um pode ajudar o outro, porque sem a comunidade a gente não é nada, né? E é uma das coisas que a gente tenta muito passar ali para as crianças, porque quando a gente está junto, a gente é muito mais forte do que quando a gente está sozinho. E a gente não tenta mostrar isso para eles só no discurso, a gente mostra na prática. Eu aprendi isso na prática, sabe? Eu aprendi isso num lugar de, tipo assim, cara, eu tô brincando. Meu pai tinha um trailer ali na Rua Saré, perto da escola da Maria Augusta. Ele vendia hambúrguer ali. E aí, quando tinha forró, era um momento que as crianças todas se juntavam para brincar. E a gente fazia grandes queimados, grandes pique-escondes, tinha tudo. A gente adorava, a gente podia amanhecer ali naquela situação. Mas a gente sabia que é isso, né? A gente está ali naquele lugar, a gente está vulnerável. A qualquer momento a bala pode comer, a gente vai ter que se esconder. E aí eu me lembro de várias vezes a gente brincando, depois de escolher, tipo, cara, esse lugar aqui, não vamos brincar aqui nessa... Tem uma rua ali que dá na Caú, que eu esqueci qual é o nome dela. Aquela rua era proibida de brincar ali, porque ali era sinistro. E aí a gente, depois de escolher o melhor lugar para brincar, quando a gente começava e tinha conflito, cara, era certo que alguém ia aparecer, alguma pessoa ia abrir um portão, ia botar a gente para dentro e ia fazer com que a gente estivesse em segurança, mesmo que a gente não conhecesse aquela pessoa. Isso aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. De repente, no meio do tiroteio, se abria um portão, aparecia uma senhora, botava todo mundo para dentro, dava um jeito de avisar para as mães que a gente estava ali com ela, cuidado. Tipo, cara, o que é isso se não comunidade? Sabe? A pessoa está ali protegida dentro da casa dela, ela sabe que do lado de fora tem pessoas em uma situação de vulnerabilidade, ela vai lá, se expõe ao risco, abre a porta dela, bota todo mundo para dentro e dá um jeito de avisar para as famílias que elas estão em segurança, sabe? Eu entendi o que era comunidade na prática, não foi lendo livro, sabe? É muito diferente, é muito diferente. E aí o que eu tento passar para as crianças é isso, tipo, cara, eles veem o nosso corre ali na hora da ação, porque a gente geralmente faz as ações na rua. Porque uma das outras coisas que é o nosso objetivo é, tipo assim, cara, muitas vezes as pessoas acham que elas não têm conhecimento porque elas não têm um título, porque elas não fizeram faculdade, porque elas não concluíram o ensino médio. E, tipo, cara, não, o conhecimento se faz em todo lugar. Tem muito conhecimento que eu aprendi fora da escola, coisas valiosíssimas que eu vou levar para sempre na minha vida. Então, a gente coloca as nossas ações na rua, num lugar assim, é tipo praça pública, todo mundo vendo ali, a gente falando com as crianças, todo mundo ouvindo o que a gente está ensinando para eles, e não é no lugar de tipo assim, eu no centro, detentora do conhecimento, passando tudo para eles. Não, é uma troca, sabe? A gente sempre valoriza o lugar da roda, né? Que o Renato Nogueira tem uma citação que ele fala que a roda encarna a ideia de que todas as pessoas têm um lugar. E é isso.
todo mundo que está ali tem um lugar importante, todas as crianças que eu encontro têm uma coisa para me falar que eu ainda não sei. Então, é esse lugar de troca que vai fazendo com que a gente consiga multiplicar esse conhecimento. E, muitas vezes, aumentar a autoestima dessa galera que acha que não sabe nada porque não concluiu a escola. A gente sabe. Tem várias formas de aprender, de desenvolver o conhecimento. Essa tua fala... Deixa eu só pegar aqui com ela rapidinho. Como é que é aquela frase boa? Gostaria que você repetisse. A roda encarna a ideia de que todo mundo tem um lugar. Todas as pessoas têm um lugar. Muito legal. Obrigado. Você falando aí sobre esse conhecimento desenvolvido na favela e o espaço, né, de comunidade, a gente o tempo todo está ouvindo e vendo nas redes a carência do lugar, né? A favela como um espaço de carência, de ausência, e o que se esquece é realmente evidenciar a potência que tem. A favela tem uma potência absurda, inclusive as crianças têm uma potência absurda e essa potência é negligenciada muitas vezes. Como que o Criagogia busca desenvolver essas crianças ali, essas potências das crianças na comunidade? Através da arte e da criatividade. Né? Aqui eu já passei um pouco dos nossos pilares, né? Que é a comunidade, a vivência, e agora eu vou falar um pouco da criatividade, né? Que é esse lugar de, tipo assim, cara, quando você cresce dentro de um território como esse, você tem que ser muito criativo. Se você não for criativo, você vai morrer fisicamente ou simbolicamente, né? Porque tem várias formas de você morrer estando vivo também. E aí, nossa maior aposta é na arte. Né? A gente promove ali atividades onde as crianças consigam entrar em contato com materiais diversos. Por exemplo, eu trabalho numa escola particular no Cosme Velho. E aí eu entrei lá aos 21 anos. Quando eu entrei lá, cara, eu fui apresentada a muitos materiais que eu nunca tinha visto na vida. Nunca. Eu nunca sequer... Eu não sabia o que era um papel canson. Eu nunca tinha visto, nunca tinha desenhado num material como aquele. Eu não sabia o que era um giz pastel. Eu nunca tinha experimentado uma aquarela. E aí, junto com essa percepção, eu falei, cara, não, eu tenho que levar isso para as crianças do São João, porque assim como eu nunca tive acesso, eles também nunca tiveram. Então, a gente promove muitas ações onde eles têm a possibilidade de experimentar esses materiais e de expressar ali a criatividade deles no papel, né? E geralmente a gente encontra, né, aquela coisa de tipo, eu não sei desenhar, mas eu não sei fazer isso. Tipo, cara, todo mundo tem um lugar da arte dentro de si. Vamos embora experimentar. Não tem essa de fiz certo, fiz errado, de o fulano desenha melhor do que eu. Não, todo mundo que está aqui tem capacidade. Você vai fazer a sua arte do seu jeito, ele vai fazer a arte dele do jeito dele. E é isso, no final, a gente vai ter a nossa arte coletiva. Então, esse lugar, assim, ele é muito importante, porque quando a gente fala isso, a gente não está falando só de um desenho. A gente está falando sobre o modo de vida, né? Porque muitas vezes a gente aprende ali a viver num lugar competitivo, onde a gente está sempre se comparando, onde a gente está sempre olhando para o do outro e achando que o nosso está ruim, porque o do outro é melhor. E quando a gente entende isso, que cada um tem um jeito, cada um faz de um jeito, cada um tem a sua expressão artística, isso é uma coisa que não vai ficar só no território do desenho. Isso vai ser levado para todos os lugares da vida. E aí, uma coisa também que a gente curte muito fazer é dar rolê pela cidade. Tem uma exposição rolando? Vamos lá dar uma olhada. E sempre dentro desse pilar da referência negra. Tudo que a gente faz é afro-referenciado. Se a gente vai passar um filme, esse filme não é porque esse filme aqui é muito legal, eu vi, eu adorei. Não, cara, tem uma coisa ali sobre o protagonismo negro que vai mostrar para as crianças que elas também podem alcançar aquele lugar. Que foi o que eu senti quando eu vi a Beyoncé, né? Então, eu lembro também muito da primeira vez que eu assisti o filme do Pantera Negra. Tipo, cara, aquilo ali me impactou de uma forma. Eu falei, gente, olha só, todas essas pessoas belíssimas, com esses looks babado, todo mundo bem vestido, todo mundo poderoso. E aí, na época que eu assisti, eu já anotei no caderninho do meu sonho. Eu vou exibir o Pantera Negra lá no São João. E aí a gente conseguiu realizar essa ação.
Foi a ação, assim, eu acho que foi a nossa maior ação, mobilizou a comunidade inteira, estava todo mundo assistindo, todo mundo. Tinha criança, tinha adulto, tinha gente mais velha, todo mundo assistindo o filme do Pantera Negra. E isso vai criando na criança memórias muito importantes para o desenvolvimento dela, né? Então, a gente aposta muito nisso. A gente também foi na exposição do Maxwell Alexandre, que, cara, a arte que ele produz também tem um lugar de impacto na vida dos favelados que para mim, é inestimável. Eu não consigo dizer o tamanho do que aquilo significa, sabe? Uma criança ir numa exposição de arte e ela vê naquelas referências ela mesma. Ela vê a família dela. As crianças vendo, falando, caraca, parece com o meu avô, olha, parece a minha tia. Aquilo dali coloca a gente num lugar de potência e de confiança gigantesco. E não precisa eu dar uma aula sobre confiança e autoestima, sabe? Eu vou lá e mostro na prática e faço com que eles sintam aquilo que eu quero que eles desenvolvam. Então, com certeza, a arte, a cultura e a valorização do território tem um lugar muito importante no Criagogia para o desenvolvimento das crianças e para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, né, de aumentar o repertório deles e fazer com que eles se sintam mais confiantes. E dá a condição também de essas crianças terem a sua voz interior ser revelada, né? Poder se expressar, né? Porque ele junta um pouco de conhecimento numa exposição, num filme, soma várias coisas num material, como você colocou, num acesso a algum material que ele possivelmente não teria acesso, pelo menos por um bom tempo, e aí junta todo esse conhecimento que você está dando para ele, um pouquinho aqui, um pouquinho dali, dá um material necessário, tudo isso junto, ele se expressa de um jeito que ele é único, né? Porque senão a criança fica ali sendo oprimida de várias coisas, tendo barreiras, e você vai lá e vai regando essa semente através dos vários meios que você, felizmente, expõe elas a adquirir conhecimento, né? Bem legal. Isso, bem interessante. Isso é importante para abrir os horizontes das crianças, cara. Ela falando isso me fez voltar também mais uma vez lá para a ECOM. A gente ia para a escola de circo, a gente ia no Banco do Brasil ver as exposições. A gente era exposto a diversas ações que ampliavam o nosso horizonte, cara. E essa ação do Criagogia, ele faz exatamente isso, né? Exatamente, porque tem um lugar assim de tipo, cara, eu acho que o discurso ele é importante, mas o discurso sem a experiência, ele significa muito pouco. Do que adianta eu falar para ele, gente, olha só, o favelado pode chegar nesse lugar, o favelado pode ter uma exposição de arte para expor suas artes. Eles vão ficar assim, tá, mas cadê? Aí eu vou e levo eles na exposição do Maxwell Alexandre, que é cria da Rocinha, que enfrentou vários desafios na trajetória dele, muito parecidos com os nossos, para até chegar naquele lugar. Então, para mim, a experiência tem um lugar assim fundamental no processo de desenvolvimento dessas crianças. E é isso, é ampliar os horizontes, que às vezes a gente fica igual um cavalo aqui, assim, ó, só na meta de sobreviver. E que realmente é muito importante, né? Mas, cara, tem muito mais coisa. Tem um leque de opções gigantescos por aí, que a gente precisa acessar também. O que falta é justamente isso, é essa porta. Você tem que abrir a porta e passar por ela para tu ter acesso ao que tem lá do outro lado. Só que essa porta, cara, ela tá trancada com cadeados e correntes gigantescos. E aí o Criagogia chega derrubando tudo isso e arrombando as portas, botando todo mundo para dentro. E é verdade, acho que essa questão sua é realmente muito importante, porque muitas crianças não teriam acesso. Elas não vão... se você não tirar ela, não levar, ninguém vem buscar. Então, o pai e a mãe não têm um nível de informação da necessidade de levar ela para assistir determinada ação. E aí, a criança ela se desenvolve dentro daquele mundinho onde ela não consegue vislumbrar outros cenários, outras realidades que ela tem, que ela pode acessar e que simplesmente não é lhe ofertada. Entendeu? Exato. Ô, Valter, desculpa, Bárbara, fica à vontade, pode ir.
tem um lugar também, né, que foi uma das contradições que eu encontrei na faculdade, que é assim, cara, a infância é o momento mais importante da vida de um ser humano. É na infância que a gente vai desenvolver habilidades que a gente vai levar para a vida inteira. E o não desenvolvimento dessas habilidades também vai ser levado para a vida inteira. Então, assim, colocar essas crianças como a coisa mais importante, para mim, a infância é o processo mais importante da vida, sabe? Então, colocar essas crianças nesse lugar de importância, entendendo o que elas precisam ter acesso para elas se desenvolverem plenamente, faz total diferença na vida adulta de cada um. A gente sabe, né, porque a gente viveu outras condições, a gente sabe o quanto a gente precisou correr atrás para chegar até onde a gente está, e o que eu quero é que eles precisem correr muito menos do que eu corri. Que eles tenham acesso a mais informações, tenham mais recursos para que eles consigam se desenvolver com muito mais qualidade e com mais tranquilidade. Porque é isso, hoje a gente tem mais formas, né? Eu vejo assim a arte, por exemplo, tipo o rap está muito dentro da comunidade hoje em dia. Na minha época tinha o Racionais, MV Bill, era um lugar assim um pouco, não tinham tantas opções. Aí hoje em dia você vê, tem o Oruan, tem o Cabelinho, tem o Chefinho, tem o Major RD, tem muitas referências e próximas da gente, né? A maioria das favelas tem um representante que ascendeu ali socialmente através da arte. Isso ajuda a gente a mostrar para eles que a gente também pode chegar lá. Sim, muito bom. Ô, Bárbara, eu queria pegar um gancho na sua fala anterior ainda, é que quando você fala sobre a gente estar ali acostumado a estar só vendo as coisas ali dentro daquele muro ali, até mesmo como você muito bem colocou sobre a questão da sobrevivência diária ali, de matar um leão por dia, né? Isso dialoga diretamente com o nosso projeto aqui, né? Muros sociais, né? Porque é uma barreira que tem todas as barreiras que são visíveis, né? Que estão dentro da visão de todo mundo ali, que é o não acesso a uma escola melhor, uma comunidade uma casa que não é adequada, enfim, mas tem uma infinidade de barreiras que não são expostas, que não são explícitas, melhor dizendo, e que impactam muito, né? Fazendo com que na corrida da vida, né? Por exemplo, nós que somos de comunidade, a gente larga, sei lá, 1 quilômetro atrasado, né? Para chegar no final tendo que lutar com pessoas que já estavam lá com todo o acesso a tudo, ou praticamente tudo, né? E aí no final, como que a gente chega, como que a gente compete nessa corrida da vida aí? Não, é muito difícil, claro, né? A gente vai dar o nosso melhor, mas é uma situação extremamente desigual, né? São muros sociais assim que a gente é muito difícil de a gente superar, porque é uma quantidade de coisas inimaginável, né? E o outro ponto que eu também queria destacar é que quando você leva as crianças, né, para uma exposição como essa, tem ali a representatividade, né, que é super importante, né? Porque a gente que cresce na comunidade ou em situações de extrema pobreza, de dificuldade, a gente tem representatividade só ali dos nossos ali em situações, em profissões que não são as mais benquistas pela sociedade, né? Claro, todas dignas, mas não benquistas como pela sociedade, não estão em relações de poder, em situações de poder, geralmente, sempre ali sendo precarizado, sempre ali sendo diminuído, sempre ali sendo pisoteado, acho que dá para falar um pouco assim. E o artista da TV tem os seus fenótipos ali, tem suas características ali bem colocadas, e a gente simplesmente não tem ninguém, né? E, sobretudo, ainda para falar ainda mais se a gente for entrar dentro do âmbito ali do negro, né? Do negro, da mulher negra, enfim, que esses aí, então, quando se vê na TV, geralmente em programas sensacionalistas, né? Eu fico imaginando você ali, vendo essas crianças ali reverberando ao se verem ali diante de uma forma, de certo modo, de um espelho, né? Não, é isso, assim, e tem uma coisa também, né, de novo, desse lugar da experiência, que é a nossa equipe. A
nossa equipe ela é majoritariamente negra e favelada. Então, tipo assim, a galera vê na gente a possibilidade, porque é isso, é muito palpável. Eles estão vendo ali que tem o PH que participa, né? Ele tira foto, mas ele também é muito bom com as crianças, então ninguém fica só em um lugar dentro das ações. A pessoa que tira foto, ela também está com as crianças, a pessoa que está ali na função das mídias sociais, ela também está com as crianças, todo mundo fica com as crianças. E aí, enfim, as crianças recebem a gente já esperando o que eles vão trazer, qual é a novidade que tem hoje. E aí eles veem os nossos equipamentos, veem os nossos computadores, veem as nossas câmeras, e aquilo dali já dá um lugar de tipo assim, cara, é poder, isso também é poder. Né? Você ter um iPhone na mão para você gravar um stories é poder. Você ter uma câmera de última geração na sua mão para você fazer um registro é poder. Você ter um computador super tecnológico que vai rodar o vídeo ali sem travar também é poder. E eles estão vendo esse poder nas nossas mãos. Então fica muito próximo ali, né, para eles. E aí tem esse lugar de tipo assim, cara, esse lugar que a gente vem, né, que a gente está sempre 100 anos atrasado, a gente está sempre atrasado. Isso é em vários níveis. E conforme eu ia percebendo, né, eu percebi primeiro que era isso, cara, tem a questão social. Isso aqui acontece em determinado território e tal, são certas pessoas que passam por isso, não é todo mundo. Aí daqui a pouco, tem a questão racial. Peraí, que isso aqui não é à toa. Isso aqui não é só porque a pessoa é pobre. Essa pessoa foi empobrecida durante um processo histórico que resultou, que começou aonde? No processo de escravidão. Aí você vai, então como é que isso se dá? De várias formas. Isso passa por essas profissões, né, que colocam a gente num lugar de sobrevivência, porque você tem que sobreviver com um salário mínimo de R$ 1.500, tendo uma família com um adulto, 3 crianças. Cara, é impossível. Como é que você faz isso? Você já está ali no modo sobrevivência, por causa da questão financeira. Aí você tem a questão da violência nesses territórios. Você está de novo no modo da sobrevivência, porque uma bala pode te acertar a qualquer momento. Aí a gente tem a violência climática também. Tipo, cara, aqui se chover, a encosta vai descer, você pode morrer soterrado. E aí é o quê, de novo? Racismo ambiental. E aí você vai, cara, são várias camadas, e tudo isso vai abalando o psicológico. Quando abala o psicológico, pegou num lugar que é fundante do ser humano, né? Sim. E, cara, eu fico vendo, tipo assim, é muito atraso. A gente tem que correr atrás de um prejuízo muito grande, gigantesco. Porque cada um desses temas que eu falei aqui, de forma resumida, tem um aprofundamento, assim, gigante, né? E o impacto que aquilo causa na vida das pessoas que vivem com esses desafios todos os dias. Não é a cada 15 dias, é todos os dias. Todos os dias você tem que descer da sua casa para ir trabalhar, pensando, cara, se estourar um caô aqui, eu tenho que correr para ali, eu tenho que correr para lá. Eu vivo nesse modus operandi ainda hoje. Por vezes eu chego nos lugares e penso, cara, se der ruim, eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo. Porque a Bárbara, de 5 anos, ela cresceu dentro dessa realidade. Eu sabia que eu tinha que andar ali, ó, no cantinho, perto da parede, porque perto da parede era mais difícil da bala me acertar. Então, tem um lugar de vigilância também que impede que a gente faça outras conexões e outras reflexões sobre outras coisas que poderiam também fazer com que a gente conseguisse ter mais velocidade nessa corrida. Só que a gente está sempre atrás da sobrevivência. O Racionais já dizia, né? Como fazer 2 vezes melhor, como se você está pelo menos 100 vezes atrasado. E é exatamente isso. A questão que nos é cobrado, que não é nos entregue. Você vai ser cobrado por tudo, mas independente de se você teve acesso ou não, a meritocracia, né, como é dita por aí, ela vai ser exigida de você da mesma forma que vai ser exigida para todos os outros nessa comunidade, nessa sociedade, né? E isso é realmente muito triste, né? E nesse lugar, assim, né, das portas e oportunidades, eu fico sempre pensando, né, que a gente fala, as portas estão fechadas, mas, cara, tem algumas portas que elas estão muito bem sinalizadas para a gente, né? Tem
tem um tapete vermelho ensanguentado te levando até aquela porta, tem refletores ali falando, vem para essa porta aqui, que, cara, é a porta da escassez, é a porta da morte, sabe? É a porta da doença. Então, tipo assim, quais são as oportunidades? Da criminalidade. Da criminalidade, exatamente. Quais são as portas que estão sinalizadas no nosso caminho? E por que são só essas? E aquela dali? Eu quero ir naquela outra ali, naquela da prosperidade, naquela ali da saúde. Por que aquela está fechada? Eu não quero ir nessa, sabe? Então, é mostrar mesmo que a gente tem outras. E se tiver trancada, a gente vai dar um jeito de abrir. Mas não são só essas. Não existe não é só o tráfico que vai fazer você ter uma grana maneira ali para dar uma condição melhor para sua família. Existem várias outras formas. E não é só bombeiro, professor, médico, veterinário. Tem muitas formas de você chegar em lugares que você deseja. E dentro do seu próprio sonho, né? Porque não adianta de nada você ganhar rios de dinheiro. Você tem que estar num lugar ali desconectado da sua essência, do que você quer para você e para os seus. E é engraçado que, geralmente, os nossos sonhos eles estão dentro de uma perspectiva de comunidade, né? Porque como a gente viveu ali naquele território, os nossos sonhos não são individuais. O meu sonho não é individual. O meu sonho não é sobre mim. O meu sonho é sobre várias outras pessoas que compuseram ali essa minha trajetória junto comigo. Esse sonho é sobre o meu território, né? Que eu vivi todas as mazelas que ele trouxe, vivi todas as potências, e me agarrando nessas potências eu consegui chegar em um lugar que hoje eu posso multiplicar essas potências para outras crianças, para que assim como eu, elas também consigam abrir essas portas que estão trancadas e fugir dessas outras portas que estão tão bem sinalizadas. Sim, muito bem, é verdade. Agora ainda tem um outro ponto aí que eu queria acrescentar, é que realmente, né, a gente tem as portas que são impostas para a gente ali no dia a dia e a gente quer outros, só que até a gente conseguir ter o discernimento de pensar que possam existir outras portas já é uma luta, né? Aí é onde a gente precisa de várias bárbaras, vários projetos sensacionais para conseguir dar tirar um pouco de poeira, de escombros sobre a nossa cabeça para falar, olha, existe aquela possibilidade ali. Eu não tenho todos os recursos que eu gostaria de te dar para você poder chegar até lá, mas vamos aqui nessa direção aqui com um pouco que eu tenho, mas vamos lá que a gente vai tentar criar um caminho para você chegar lá. E aí, dentro disso, Bárbara, eu fico pensando, porque eu tenho um pouco desse papel já, eu não sou de um projeto social, mas já tenho um pouco desse papel dentro do meu ambiente para com os meus ali, da minha família, enfim. E eu fico pensando o quão você é uma espécie de para-raio para essas crianças, né? Você não é só referência, sem dúvidas é referência, mas você é para-raio, você é um pouco de mãe, você é um pouco de irmã mais velha, por vezes acredito até que possa até fazer um papel ali de figura masculina, né, dentro de alguns contextos. E aí queria que, dentro preservando, claro, certos assuntos, se você pudesse trazer um pouco do como você é para-raio ali no dia a dia para todas essas crianças. Cara, a minha família ainda mora no São João, né? Eu, no momento, estou morando na pista, né? Aqui na Barão do Bom Retiro, é de frente para o São João, mas não é dentro do território. Mas eu sempre estou no território, né? Porque minha família mora lá, eu estou lá vendo minha mãe, meu irmão, minha tia, meus primos e tal. E, tipo, cara, nunca eu faço um rolê no São João que é apenas para ver minha família. Eu sempre estou ali cercada das crianças. Tia, quando é que vai ter passeio de novo? Tia, vou chamar todo mundo, vou avisar que você está aqui. Teve uma vez que eu estava subindo pela Saré, e aí já ali no primeiro ponto da Saré eu já fui abordada por uma criança. Aí tá, a gente ficou ali trocando uma ideia, essa criança subiu e contou para todas as outras que eu estava subindo. Eles se reuniram e ficaram me esperando no Batata, que é uma outra grande referência para o Criagogia, né? Que é o mais velho ali, que ajuda a gente em tudo que a gente precisa de produção, de execução. Não tem problema que o Batata não possa resolver. E aí as crianças todas se reuniram ali para me esperar, porque já tinha rolado a fanfic de que eu estava subindo para a gente se encontrar e para fazer uma ação. E eu, tipo assim, gente, calma, não é hoje.
Eu tô indo só ver a minha tia. Mas, assim, essa abordagem deles me mostra muito que eu estou no caminho certo, sabe? Porque tem um lugar, né, que eu tenho de crítica à educação, que é essa forma cartesiana de ver as coisas, centralizada no professor e tudo mais, que faz com que, muitas vezes, aquilo tudo seja muito chato. Eu lembro de achar a escola muito chata. Eu não era aluna exemplar, as professoras falavam que eu conversava muito, e verdade, eu estava sempre tricotando com alguém, alguma coisa, algum assunto, mas eu achava tudo muito chato. Eu ficava, ai, que saco, do que é isso? O que significa uma revolução? Eu não sabia o que era uma revolução. Uhum. E os professores ali falando a revolução de não sei o que, a revolução de não sei o que lá, que era por isso, por aquilo, eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Até que eu vi na prática, né, a revolução lá por causa do aumento da passagem, quando a primeira Em 2013, pelos 20 centavos? Poder, exatamente. Quando eu vi aquilo, cara, e olha a idade que eu já tinha naquela época, eu já era adulta. Eu falei, então é assim que faz uma revolução. Entendi. Agora eu vou ter que estudar tudo de novo, porque não fazia o menor sentido antes. Não se traz para o dia a dia, né? Você consegue colocar ali um exemplo prático, né? Exato. Como... Pode falar, desculpa. Porque é muito abstrato. São coisas Sim. abstratas. Eu fui alfabetizada com palavras tipo chale, pule, cachecol. Eu fico, gente, cachecol, eu tô no Rio de Janeiro. O que é cachecol? Eu não sei o que é cachecol. Não uso pule na minha casa. Não sei o que é. A gente é ensinado sobre a Revolução Francesa, sobre a Revolução... Tudo que aconteceu na Europa, a gente é ensinado. Aquela porcaria lá do passado não importa para quê para a gente hoje. E aí, talvez, como essa se questão... aplica no nosso dia a dia. Essa questão sua dos 20 centavos foi primordial para poder as pessoas realmente entender, né? O que de fato é e como isso afeta e como isso é poderoso, né? Que, na realidade, eles não querem que a gente tenha essa consciência, porque a revolução transforma, entendeu? Exatamente. E eles não querem que a gente acesse isso. E eu não acho que, assim, que a gente vive... é uma negligência, falta de não sei o que na educação, não tem investimento. Cara, para mim tudo isso é um projeto. Tudo isso é um projeto. Porque se a gente entende, se a escola forma pessoas que vão pensar e que vão ser capazes de mudar a realidade que a gente vive, o capitalismo acaba. E aí? É isso que eles que estão investindo dinheiro vão querer? Claro que não. Claro que não. Eles querem que essas crianças sejam formadas para executar aquelas funções que ninguém quer exercer. Ninguém quer exercer. Não é que, não é uma... Cara, minha família inteira, todo mundo trabalha com faxina, todo mundo trabalha na casa de alguém fazendo serviço de limpeza. Eu cresci vendo a minha mãe nessa situação, nessas condições, com tudo isso que isso significa, né? E, cara, não é possível que só tenha essa possibilidade para quem vem de onde eu vim. Não é possível. As possibilidades para quem mora na favela é ser faxineiro, ser porteiro. Cara, problema nenhum com essas profissões, mas a gente pode ser outras coisas, a gente deve ser outras coisas. Porque a gente tem uma potência que muitas vezes a galera que está lá, que veio de outros lugares ocupando esses espaços, não tem. Não tem. E é de um lugar da experiência que a gente teve. Eu fui ensinada a ser muito sagaz desde cedo. Então, essa sagacidade ela vai estar comigo em qualquer profissão que eu estiver executando. Qualquer profissão, qualquer lugar que eu esteja atuando, essa sagacidade vai estar junto comigo. E quando você vive num lugar um pouco mais confortável, talvez você não desenvolva tanto essa sagacidade, né? Isso que você colocou agora há pouco vai totalmente ao encontro do que a gente já abordou aqui no nosso podcast, na temporada anterior, que é uma frase muito famosa do Darcy B. Ribeiro, que foi um antropólogo muito famoso, que foi ministro da Educação e chefe da Casa Civil no governo João Goulart, que antecedeu, que estava no poder até via a ditadura militar, em que ele diz que a crise da educação no Brasil não é uma crise, né? Que ela é um projeto, né, que resulta em tudo isso daí que está aí, desde sempre,
e que eles querem que se perpetue a todo sempre, né? Porque quando vem uma criança que é oriunda de um projeto como o seu, ou o Valcir, que foi de um outro, e até de um outro também junto comigo lá dos Salesianos, né? E ganha o mundo, isso não é bom. Isso não é bom, porque eles não estão oprimindo como eles desejariam, porque tem alguém que está vencendo, não é legal. Eu não compacto daquela frase que a favela venceu, porque precisa de muita coisa ainda para a favela vencer, mas um Valci vencer, uma Maria vencer, para ele já é muito e não é bem quisto, né? Não é legal para essas pessoas, né? E, Valci, o que você pode acrescentar nesse ponto para gente? Cara, realmente é isso que você está falando. A questão do desenvolvimento social é um problema. É que se eu for falar, a Bárbara falou da questão da mãe dela como empregada doméstica. Minha mãe também foi doméstica durante muito tempo. E a gente vê, com o passar do tempo, o governo fazendo algumas mudanças para poder ter garantias, né, para essa atividade, que até pouco tempo atrás nem carteira assinada tinha. Entendeu? Então você não tem seguro, você não tem uma atividade regulamentada, você faz aquilo que as pessoas não querem que você faça, e as pessoas esperam que você evolua, ou melhor, que você entrega da mesma forma como outras pessoas que têm pleno acesso. E não é assim. Então, a questão do projeto social, tá? Que foi realidade na minha vida, que foi realidade na sua vida, Valber, que a Bárbara hoje implementa dentro da comunidade de São João, é extremamente importante para poder criar acessos para essas crianças que estão ali. Porque se depender só do pai e da mãe que não estão em casa, porque eu lembro muito bem que minha mãe saía de manhã e voltava altas horas, e a gente botava a gente para estudar de manhã, tinha o com a tarde, e aí a gente voltava para brincar e minha mãe chegava. Era isso. Então, tipo assim, o que ela pode me dar, além da educação e da comida que ela tem que me botar dentro de casa? O resto eu vou aprender na rua, entendeu? E não necessariamente tudo que eu aprendo na rua vai me levar para caminhos bons, entendeu? E isso realmente é triste, porque você entender que isso é um projeto, tá, de fracasso, tá, projetado para proposital, para promover tudo que a gente vê hoje, que é o que produz, né, a marginalidade, que empurra a gente para a marginalidade, e ver que isso é um projeto. Realmente isso é muito, muito, muito chato, muito triste, e a gente realmente tem que estar com a mão na massa para poder fazer mudar essa história, entendeu? E por isso que eu acho que a Bárbara, esse projeto dela é extremamente importante para ajudar, né, a gente quebrar esse estigma aí, essa roda maligna, né? E quebrar aquela pecinha ali que faz esse capitalismo girar de modo cruel. A engrenagem. Ferrenho, né? A engrenagem. E você falou que é um projeto de fracasso, que é um sucesso, né? Ele funciona perfeitamente. Ele entrega exatamente aquilo que ele se propôs, sabe? E aí a gente, enquanto, né, a gente fica ali fazendo um trabalho de formiga mesmo para conseguir subverter essa lógica, né? Voltando aqui de novo nessa coisa das profissões, o que é a faxina se não a herança da escravidão? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem alguém ali fazendo para você aquilo que você não quer fazer, porque não é bom, né? E que você não atribui valor. Eu adoro limpar a casa, mas é porque é isso. A minha mãe, além de trabalhar sempre com isso, ela é virginiana. Então, ela me obrigava, não tinha escolha. E eu aprendi a gostar de estar em um ambiente organizado e tudo mais. Mas, cara, é um serviço que ninguém quer fazer. Ninguém quer limpar um vaso sujo. Ninguém quer. Ainda mais se for de outra pessoa. E aí você faz o quê? Você paga muito pouco para alguém fazer aquilo que você não quer. E essa pessoa fica ali condicionada. Ela fica ali na sua casa fazendo o que você não quer fazer o dia inteiro. Às vezes dorme. E enquanto ela está ali cuidando da sua casa, ela não está cuidando da dela. Ela não está cuidando dos filhos dela, sabe? E é uma lógica muito perversa. É muito perverso. E aí a gente chega nesse lugar de tipo, cara, o racismo é o crime perfeito. Ele é perfeito. Ele foi arquitetado de uma forma que não tem como dar errado. Não tem como a favela vencer.
Mas é isso, aí uma Bárbara chega num lugar e causa um incômodo e traz mais um bonde junto com ela. O Valcir chega em algum lugar e ele vai e traz mais um bonde, tipo, cara, então tá bom, então eu vou dar o meu espaço aqui que eu consegui de fala, eu vou trazer uma galera que veio de onde eu vim para falar também. E isso vai ecoando e a gente vai conseguindo subverter essa lógica aos poucos. Eu acho que é muito aos poucos. Eu sou bem assim, tipo, cara, eu queria que as coisas fossem mais rápido, porque é tudo muito absurdo. É muito absurdo. Sim. A gente vai fazendo e vamos tendo êxito, entendeu? E esse, aos poucos, acho que se a gente conseguir mudar a vida de algumas pessoas, eu entendo dessa forma, e a gente fazer com que essas pessoas atingem outras camadas sociais, e aí eu falo por mim, porque da onde eu vim para onde eu estou hoje, era o que eu queria para todo mundo do São João, do Rato Molhado, do Jacaré, ter a oportunidade de se desenvolver, ter a oportunidade de ter contatos com engenheiros, ter contatos com administradores, foi o que eu tive lá quando eu fui menor, eu fui adolescente aprendiz pelo Cezam. Eu pude sair da comunidade e ter contato com outras profissões e falar, poxa, eu posso ser engenheiro, poxa, eu posso ser administrador, eu posso ser contador, eu posso Cientista. ser cientista. E você acaba tendo uma outra visão, porque você tem acesso a essas coisas. E dali você vai almejando outras coisas, você vai dando passos e passos e vai atingindo outras coisas. E você vê que, apesar do lugar que você veio, você te deram oportunidade, né? Você não teve nem oportunidade. Foram dando oportunidade, outras você foi almejando, né? Foi tomando, né? Como a gente fala, e a gente chegar onde a gente está. Mas realmente é o que eu falo, canso de falar com o Valber, que os projetos sociais são um caminho muito, muito, muito válido para promover mudança na vida dos nossos, dali da comunidade. Entendeu? Porque ele vem para suprir uma área ali que não existe, que está omitida, ou melhor, que foi suprimida pelo Estado para poder evitar a promoção daquele povo ali. Eu lembrei, você falando, eu lembrei, né? Tem uma música do Djonga que eu gosto muito, que fala, né? Se cada um é um universo, quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Seja o protagonista da sua história, pega a folha e muda o roteiro. E é sobre isso, né, cara? Tipo, esse projeto que você participou te impactou de uma forma que mudou a sua vida. O projeto que o Valber participou impactou ele de uma forma também que mudou a vida dele. E o meu objetivo com Criagogia é impactar também muitas crianças e transformar a vida delas através da arte. E é isso, né? Assim, eu escuto muito rap. É uma coisa que me motiva, né? Ali nos dias mais difíceis, que eu acho que eu não vou conseguir, que a porta tá difícil demais de ser arrombada. Eu falo, cara, peraí que eu vou escutar uma música aqui que eu vou ter que receber um combustível. E é isso, a gente se nutrindo de pessoas que tiveram realidades parecidas com as nossas, que tiveram dificuldades muito semelhantes, e como a gente consegue, de novo, enquanto uma comunidade, se fortalecer e se ajudar para alcançar esses outros lugares, né? Eu lembro, assim, eu criança, eu via, né, as pessoas morrendo ali ao redor, e eu ficava pensando, gente, mas e se minha mãe morrer? E se o meu pai morrer? E aí, eu criança, né, o recurso que eu tinha era tipo, cara, eu prefiro morrer primeiro. Eu prefiro que, se for para alguém da minha família morrer, que seja eu, porque aí eu não vou lidar com a dor da morte do outro. E eu ficava com isso na cabeça, era uma coisa certa, um pensamento que eu tinha. Se for para alguém morrer, que seja eu. E eu cresci com isso na minha cabeça, de forma muito inconsciente. E aí eu ouvi uma música do Djonga, né? Ele lançou o álbum Ladrão, acho que foi em 2017. Cara, aquele álbum ali foi um marcador na minha vida. E aí tem uma música que o nome é Ufa. E aí ele fala assim... Calma, deixa eu ver a parte exata, porque eu me identifico com a letra inteira. Mas ele fala assim...
Por que não eu? Porque nunca me deram tiro, onde vários vão de ralo, nem sei se deram motivo, tô durando igual vampiro, muito mais que seu super-hero. Aí ele corta, fala mais um pouco, aí ele fala, né, que parece que pouparam minha vida para contar a história de noite, de ruir de gorro à noite, madruga e seus açoites. Eu sinto isso. A minha vida foi poupada por um motivo. Eu vi a bala passando perto de mim, eu sei descrever qual é o som da bala passando aqui assim, ó, do lado do teu ouvido. Eu já vi a bala batendo no chão do lado que eu estava pisando, sabe? E eu ficava nessa. E quando o Criagogia tomou forma e se concretizou, eu falei, pronto, é por isso que eu não morri. É por isso que eu não morri. É por isso que a minha vida foi poupada. Para transformar a vida de outras crianças que vivem essa mesma realidade que eu, sabe? E aí, enfim, esse assunto foi tema de muitas sessões de terapia, né? Que é um assunto bem denso. Mas tem esse lugar assim de tipo, cara, naquela situação que eu tinha, eu não podia fazer nada além de sobreviver. Hoje em dia, com essa experiência, com as informações que eu tenho, eu posso fazer alguma coisa para mudar isso, da forma que é possível. E o que eu faço tem esse objetivo e esse intuito. Boa, a gente vai falando e a gente vai recordando, você falando dos riscos, né, que a gente corre. Aí eu fui lembrando lá atrás, quando eu era pequeno, lá no final do Pau Rolô, lá, eu dormindo, acordava com a bala varando minha parede, fumaça para casa toda. Eu namorando a minha esposa, Ana Paula, que era aí do coqueiro, a gente na sala, daqui a pouco, na guerra lá entre as facções, o tiro entrou pela parede e varou tudo, e o barulho da bala passando por aqui é uma parada que, você falando, me faz recordar de coisas que eu nem lembrava, e são detalhes sórdidos que realmente é isso. A gente viveu para estar aqui, para fazer por onde as coisas se transformem, porque só depende da gente. Depende da gente mudar toda essa realidade aí, porque cada dia que passa parece que as coisas a gente não vê um movimento contínuo para frente de evolução. Às vezes eu tenho até a sensação de que a gente voltou da minha infância, a gente deu um passo muito grande para frente e depois voltou um passo para frente e dois para trás, entendeu? Hoje na comunidade. Realmente isso é muito chato, você vê e aí você entender dessa forma, né? E aí eu acho que entra eu, mais uma vez que falo, Criagogia, a gente, eu, o Valber, os movimentos sociais, para poder trazer para a gente essa oportunidade de mudança, né? E eu lembrei da música assim, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E a gente vai para frente. É isso, a arte vai sempre acompanhando, né? E você falou isso de que você sente que rolou um retrocesso e tal. Eu também identifico isso, né? Algumas vezes, por exemplo, agora estourou uma guerra de novo aqui no São João, que a gente já estava há uns 10 anos, mais ou menos, sem ver. E aí é isso, parece que a gente retrocedeu, mas eu prefiro acreditar, para eu não perder as esperanças, que é igual a flecha de Oxóssi, que você tem que puxar ela para trás para depois ela ir com mais força lá na frente. Uhum. Porque, cara, é isso, às vezes a gente tem que retroceder para conseguir avançar. Isso aí. Bárbara, eu estava lendo ali a sua bio que você mandou para mim, para a gente, né? E aí eu tive também, vendo também o Criagogia e tal, eu tive várias memórias afetivas da minha infância ali no São João, de soltar pipa, de jogar bola, subir no pé de fruta ali para pegar fruta no pé, que ele tinha o seu tião, que ele tinha um pomar praticamente na casa dele, plantava tudo, aí a gente subia uma pedra, aí ele tinha um cachorro, o Califa, era um Doberman, aí a gente esperava ele saía correndo, subia na árvore, ele estava lá comendo jamelão, aí subia na outra árvore, ele estava comendo goiaba, tinha manga, tinha caju, ele era um pomar. Eu achei a melhor parte da minha infância ali no Morro São João era eu no pé de fruta ali, me deleitando ali nas frutas que tinha, né? E aí eu vejo hoje o Criagogia, ele tentando resgatar, né? Resgatar essas ações, essas brincadeiras, né?
Porque hoje, em um tempo tão tecnológico, a gente vê nossas crianças muito cara no celular e tal, e aí você falando do próprio queimado, das brincadeiras que o Criologia ele tenta trabalhar nas crianças, você vê um resgate dessa época aí, nossa, Totalmente. nosso analógico, nosso tempo analógico, assim dizendo. Total, cara. E é muito doido perceber, né? Como é que a infância de hoje vive como a nossa infância viveu. A nossa infância estava ali no início da tecnologia e tal. Meu pai tinha o Nokia tijolão, era aquela coisa, telefone fixo. Aí eu fui crescendo aí mais ou menos ali por volta dos meus 10 anos, eu tive acesso ao meu primeiro computador, aquele, né, que o monitor era uma caixa e tudo mais. Mas eu acho que tem uma diferença, né? Porque isso, o computador ficava na minha casa. Eu tinha um horário para mexer na internet, porque a internet era cara naquela época, era internet de escada, só podia final de semana depois da meia-noite. E o computador estava na minha casa. Eu ia para a rua, eu estava na rua, eu estava brincando com os meus amigos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, às vezes, você vê as crianças juntas na rua, cada uma com o celular na mão, cada uma assistindo um vídeo, ou todas juntas dividindo uma mesma tela. E aí, para mim, esse lugar do resgate, além, né, de entender a importância que essas brincadeiras têm para o desenvolvimento motor, para a construção da coletividade, para a compreensão ali das regras e tudo mais, eu vejo como uma possibilidade das crianças saírem um pouco da tela. Porque é isso, a tela é uma parada nova, a gente sabe que tem muitos prejuízos para o desenvolvimento das crianças, só que como é uma parada recente, a gente não tem tantos estudos ainda que batam um martelo e digam, cara, isso daqui vai gerar tal prejuízo, mas a gente já consegue perceber alguns. E para mim, a importância da gente tirar eles do telefone é conseguir resgatar de novo essa potência que você aprende ali pulando corda, você tem um ritmo, que se você não pular na hora certa, a corda te acerta, te dá uma banda, você cai. No queimado, que você tem que ter ali um jogo de corpo, que você tem que ser muito sagaz para tu conseguir fugir da bola e fazer a escolha, tipo, essa bola, eu vou fugir ou vou agarrar, sabe? Que tudo isso vai desenvolvendo habilidades que a gente vai carregar para a vida inteira, enquanto o celular tenta ali transformar o nosso cérebro numa gelatina, que só vai querer consumir aquelas coisas ali que tá sendo entregue para a gente através de um algoritmo que é muito inteligente em produzir desejo e em deixar a gente assim de novo, né? Então é isso. Quando eu chego, às vezes é isso, esses rolês que eu vou na minha família, eu já vou catando umas crianças, já mobilizo um pique-esconde. Quando eu vejo que elas estão envolvidas, eu falo, opa, agora eu posso ir para minha tia. E aí é isso, é esse resgate de tipo, cara, as crianças, para elas se desenvolverem com saúde, elas precisam estar na rua brincando. Elas precisam jogar uma bola, elas precisam brincar de pique, elas precisam desenvolvendo lúdico, né? Se relacionando, exatamente. Vendo ali, tipo, cara, teve uma vez que foi muito legal, tava chovendo, e aí tinha... Alguém descartou uma caixa gigantesca, eu não sei se era de geladeira, era uma caixa muito grande. E aí começou a chover, no final de uma ação, a gente estava ali no Batata fazendo balanço, né? Batata fica na Matinha, que é um dos territórios mais perigosos ali do São João. E a gente estava ali no Batata fazendo o balanço da nossa ação e tal, vendo o que funcionou, o que não funcionou, o que pode melhorar. E as crianças estão ali embaixo no movimento, juntas, concentradas, que não sei o quê. Aí vieram e chamaram a gente para ver. Cara, eles tinham construído uma casa incrível com papelão. Tinha divisão dos cômodos. Aqui é a casa de fulano. Esse aqui é o celular do ciclano. Tudo de papelão. E aí, cara, a ideia é essa, que eles consigam, com as ferramentas que eles têm, produzir brincadeiras. Eu lembro que eu fazia isso com a brincadeira de tufo, que é meio desconhecido, né? Assim, eu já conversei sobre isso com outras pessoas de outras comunidades que não conheciam essa brincadeira, mas que a gente fazia muito aqui no São João. Que você precisa de um cano de PVC cortado e de folhas de papel. Aí você pega o papel, enrola ele, faz tipo aquele canudinho do amendoim, só que ele na finura exata para entrar dentro do cano. Aí você bota ele no cano e assopra. E aí ele vai em direção ao outro. Cara, a gente ficava tardes inteiras brincando disso, cada um da sua laje, eu da minha laje, o outro amigo da laje dele, e a gente ficava brincando.
E, cara, era com os recursos que a gente tinha. A gente via qual casa que estava em obra, qual lugar que eles estavam construindo uma nova casa. A gente ia lá, ó, se sobrar um pedaço de cano, guarda pra gente, por favor. Aí eles guardavam e com isso a gente fazia uma brincadeira. E eu acho que o celular tirou isso da gente, porque o celular é um prazer muito imediato, instantâneo, tá tudo pronto. É só você abrir o YouTube, o TikTok e dar play. Você não vai precisar ir desenrolar com ninguém para guardar um cano para você. Verdade. É verdade. É verdade. A mente na agora verdade, foi longe, hein? Foi, a nossa mente vai longe, cara. A nossa mente vai longe. Você vai lá lembrando Tu falou do cano, eu achei que eu já fiz também. Pegava um pedaço de. Pegava o cano, botava uma bexiga, né? E aí você fazia o xilingue com cano. Eu tinha a própria tiradeira, eu ficava a guerra de mamona. Pegava a tiradeira, botava a mamona, que tinha mamona pra caramba lá no morro, e ficava brincando de xilingue de mamona, dando mamona nas outras crianças, cara, na boa. É uma parada que precisa ser resgatada mesmo, porque a gente vai ficando mais velho e aí não vai repassando, né? Essa forma de brincar, e as pessoas simplesmente estão lá no celular, estão brincando, não sabem nem mais o que foi isso e tal. Me traz também uma época que a gente ficava mais livre no morro, né? Eu não sei porquê, aquela sensação que a gente tem de normalizar a violência, né? Parece que a gente tinha uma percepção de menos violência, porque eu ficava no morro o tempo todo. Eu podia tava lá no Parrolô, tava lá na quadra, daqui a pouco eu tava lá na Matriz, eu tava lá em cima, lá na caixa d'água, tava com os moleques tomando pipa, andando de cavalo, que às vezes apareciam uns cavalos lá no morro. E eu não sei, hoje em dia eu falei, cara, na boa, como que tá isso hoje? Eu fico nessa sensação, que a gente, apesar do risco, pra gente que mora na favela, o risco maior vem na operação. O risco não é... Pô, tu tá na área muito crítico, traficante e tal. Cara, o traficante é o menor dos nossos problemas. Nossos problemas se tornam quando surge a necessidade de reação deles, né? Que aí é bala para tudo quanto é lado, e aí você tá na rua brincando sem que, como você falou, tem que se esconder, porque tá acontecendo a operação, e aí é aquilo, né? Perna para que te quero e tentar sobreviver. Cara, eu assim, a minha mãe, ela nessa época, ela não trabalhava fora de casa, né? Porque eu nasci, e aí quando eu tinha 5 anos, ela engravidou do meu irmão, e aí ela ficava muito na nossa função. Meu pai saía para trabalhar e ficava nessa função, né, do sustento da casa, e minha mãe ficava cuidando da gente. E, cara, minha mãe tinha muito medo disso. Até porque ela não tinha vivido essa realidade, nem ela nem meu pai, os dois vieram do Ceará. Minha mãe veio da Ibiapina, na Serra, e o meu pai veio de Hidrolândia, no Sertão. E aí, cara, eles viveram outra dinâmica. Os desafios deles eram outros. Tipo, cara, meu pai sofria porque não tinha água, porque não dava para plantar, porque não tinha água ali para regar a terra, não tinha comida, eram outros desafios, sabe? E aí eles vieram para o Rio de Janeiro, assim que eu estava na barriga da minha mãe, e construíram essa casa aqui no São João, ali já nesse, cara, aqui vai ser diferente, aqui a gente vai conseguir condições melhores para criar essas crianças e tudo mais. E aí veio esse lance da guerra nesse território. Então a minha mãe, ela tinha muito medo, e eu lembro dela falar as coisas assim pra gente, cara, não, vocês não vão pra rua, porque a polícia pode entrar a qualquer momento, vai dar um tiroteio, pode acertar vocês vão ficar aqui. Então eu ficava muito em casa. Os momentos que eu conseguia sair e explorar o morro eram esses momentos, tipo, cara, tá rolando um forró ali, e meu pai e minha mãe estão trabalhando juntos, então eu tô aqui brincando com as crianças. Ou então ela deixava a gente brincar no beco, assim, bem embaixo da casa, que ela da janela conseguia ver a gente. Mas tem esse lugar, né, de tipo assim, muitas vezes não tem outra dinâmica, não tem outra possibilidade. Se a minha mãe me proibisse de ir pra rua e ela não estivesse em casa, eu ia ir pra rua do mesmo jeito, que ela não ia estar ali pra ver, eu ia pra rua brincar. Então, tem esse lugar assim, né, de tipo, às vezes as famílias sentem essa violência, tentam colocar ali um nível de limite, mas se você não estiver junto, cara, a criança vai subverter, porque ela quer brincar, ela quer ir para a rua encontrar o amigo e
enfim, isso fica meio difícil, né, de ser controlado. Hoje em dia eu sinto assim que até o início do ano, né, antes dessa guerra estourar de novo, o Morro estava num lugar de muita tranquilidade. A gente conseguia sentar em lugares para trocar ideia e tal, que na minha época não tinha como, você não podia parar naquele lugar. Porque era tipo assim, a faixa de Gaza, que a qualquer momento uma bala pode te acertar. Então, agora eu estou achando que está voltando de novo esse lugar da vigilância eterna, porque essa guerra estourou novamente. Mas é isso, as crianças vão encontrando as formas dela de subverter. Espero que cada vez mais longe das telas e mais perto uma das outras. Né? A gente fez uma ação em dezembro, onde a gente arrecadou livros e jogos para presentear as crianças. E a ideia, a gente já falou para eles na hora de distribuir, cada um está ganhando um livro ou um jogo. Quem ganhou o livro pode levar o livro para casa do outro para mostrar o livro e para jogar o jogo que o outro ganhou. A parada aqui é troca, vocês vão se encontrar. Esse jogo aqui é de 5 pessoas. Então vocês se reúnam, se encontrem e joguem esse jogo juntos, para já ir promovendo essa coletividade de outras formas, porque o celular, cara, ele é muito inteligente para roubar a nossa mente. A gente tem que ser mais sagaz do que ele. Fica aí a gente nessa tentativa. Tem que hackear o sistema. Tem que hackear, exatamente. Ô, Bárbara, antes de eu prosseguir com você, a gente está caminhando já mais ou menos para o final aqui, mas uma coisa que passou um pouco despercebida aqui é que a gente, durante... O bate-papo está excelente, né? Mas aí a gente acabou não pedindo para os nossos acompanhantes aqui da live, nossos inscritos no canal, por favor, deem like, deem um joinha lá, por favor, no nosso vídeo. Se puder fazer um comentário, façam comentários, como foi a infância de vocês, o que vocês percebem nessa diferença do que era para o que vem sendo hoje em dia. Comentários aí sobre a questão das dificuldades, que o povo mais oprimido passa. Se vocês puderem fazer esse tipo de comentário e compartilhar, é super bem-vindo para aumentar o engajamento no nosso canal. Muito obrigado. E Bárbara, a gente sabe, né, pelo que você colocou para a gente, você também trabalha lá na Jangada Escola, né? E aí eu queria entender como você concilia, mas o principal ponto seria qual é a diferença entre o Jangada Escola e o Criagogia. Você consegue colocar isso para a gente, por favor? Cara, tem muitas diferenças, mas também tem muitas semelhanças. Né? Eu costumo dizer que a Jangada foi um marcador na minha vida, assim como a UERJ foi. Eu aprendi na Jangada coisas que a pedagogia não tinha me ensinado, sabe? Ali desse processo, né, de como fazer essa experiência educacional ser significativa e prazerosa para as crianças. Foi uma coisa que eu aprendi muito na prática dentro desse território e que eu levo muito para o Criagogia, né? Esse saber e vários outros. Mas para mim a principal diferença é o público-alvo, porque assim a Jangada é uma escola particular. Eles desenvolvem ali um projeto de letramento racial que inclui as crianças negras nesse território também, um lugar de cuidado e de um olhar atento, né? Porque é isso, não é porque a escola tem letramento racial que lá não tem racismo. Tem racismo, mas a gente olha para ele, a gente encara ele de frente, a gente produz estratégias para fazer com que ele se dilua e que ele vá acontecendo cada vez menos vezes, né? Fazendo com que essas crianças brancas se eduquem dentro desse espaço e aprendam a conviver com as crianças negras, porque o racismo é um problema que quem inventou foram as pessoas brancas, né? Então, nada mais justo do que elas correrem atrás do prejuízo para a gente não precisar ficar ali sempre ensinando as pessoas brancas a como se relacionar com a gente sem machucar e sem ferir nossa existência. Então, uma das diferenças é essa, né? O público-alvo é uma escola particular na Zona Sul que atende um grupo de famílias que tem ali um certo poder aquisitivo. Então, o Criagogia chega num lugar de tipo assim, cara, aqui é completamente o oposto.
Aqui a gente está atendendo famílias em situação de extrema vulnerabilidade, não só financeira, como de território, de várias outras vertentes. Então, eu pego o que eu aprendo lá na Jangada e vou subvertendo, passando pela metodologia do Crialogia, né? Porque não dá para pegar cru o que é desenvolvido lá e aplicar aqui, porque não vai dar certo, porque é outro público. Eu pego o que eu aprendo lá, vou desenvolvendo dentro do Crialogia e entrego para as crianças faveladas o ensino que é entregue para outras crianças que os pais precisam pagar R$ 3.500 na mensalidade. Então, é tipo Robin Hood mesmo. Eu vou lá, pego um pouco do conhecimento, pego, transformo, jogo aqui no São João. E eles são muito parceiros, né, dessa iniciativa. Eu consigo pegar muitas visões lá da gestão, de como você desenvolve, como é que você faz uma parada acontecer, a partir da experiência que eles tiveram nesse outro território, que não é muito semelhante, mas que é muito parecido em termos de ideais. Né? Então, eu poderia dizer que essa é uma das principais diferenças. Desculpa, eu estava no mudo. Percebi aqui só agora. Obrigado por fazer essa explanação para a gente, é interessante. E até porque você consegue ver, são dois extremos, né? Você consegue aprender uma coisa aqui e implementar onde é mais carente. E também tem muita coisa da área carente que você consegue levar para lá, né? Acredito eu que deve ser bem interessante. Falar sobre isso, mas a Jangada é um lugar onde eu posso ser quem eu sou, sabe? Eu já trabalhei em outros lugares onde, tipo assim, cara, peraí, você é favelada demais, você vai precisar polir um pouco aí o seu discurso, suas práticas, essas histórias aí que você conta são muito assustadoras. E, tipo, cara, na Jangada eu consigo ser quem eu sou, eu consigo transmitir para as crianças a minha essência, sabe? Dentro de um lugar que, cara, eu não vou contar para eles essas coisas terríveis que eu vivi aqui. Mas ontem, por exemplo, eu estava contando uma história que eu não sei se o Valcir conhece, mas é a história do lobisomem da matinha. Não chegou a ouvir, cara, essa história? Ela não ouvi, não. Um marcador na minha infância. Porque tinha um lobisomem na matinha quando eu era criança. E ele foi na casa de uma pessoa, né, que é a Tina, e aí ele arranhou, tentou entrar na porta, foi um alvoroço, porque no dia seguinte todo mundo foi lá para ver a porta arranhada pelo lobisomem. E, de fato, a porta estava toda arranhada, em um nível que um ser humano com suas unhas... A minha unha é grande, mas eu não consigo arranhar uma porta daquele jeito. E aí foi criando-se esse imaginário, né? De, tipo, meu Deus, tem um lobisomem na matinha, tem um lobisomem na matinha. Eu cresci com essa história e ontem eu levei essa história para eles, né? Para um grupo de crianças, explicando o que é o território. Porque, o que é a matinha? Cara, a matinha é uma parte do Morro do São João. Mas o que é o morro? É uma montanha? É uma montanha, mas é uma montanha que tem várias casas construídas em cima delas. E aí você consegue ir passando para as crianças, através da sua experiência, uma realidade que elas não têm acesso de forma lúdica. Porque o principal objetivo ali era contar para eles a história do lobisomem. Eu não estava ali para falar de favela, mas a favela era um elemento importante dentro da minha história. Então, em outros colégios, eu com certeza seria proibida de contar a história do lobisomem da matinha. Interessante, legal. E também, às vezes, pode ser a introdução de o que pode vir a ser futuramente uma fala mais aberta da favela, claro, né? Guardadas as devidas proporções ali, porque realmente é algo desumano demais para ser colocado adiante, né? Enfim, e por fim, Bárbara, eu queria que você colocasse aqui para o nosso público, né? Como pode haver uma ajuda externa por parte dessas pessoas para ajudar o projeto do Criagogia. Se eu puder explanar aqui o que você, porventura, precisa, como ajudar, como ter acesso a isso, e até mesmo visita. Quando eu for ao Brasil, eu quero muito visitar vocês. Vou lá com você, com certeza. Mas quem sabe a gente não consegue estender aí. Nosso canal ainda é um canal pequeno, mas quem sabe a gente não consegue angariar uma grande ajuda aí. Espero eu. Eu mesmo já me coloco à disposição para estar aí metendo a mão na massa. Você falou que gosta de trilha, eu gosto de trilha também. As crianças
Se puder marcar um dia, eu levei meus filhos essa semana, tem as 2 semanas no Parque da Catacumba, fui lá, depois te mando até as fotos deles. Eu fui com os dois, um de 2 anos e a outra de 5, sozinho. E, tipo assim, já dá para ir, e lá tem bastante atividade, você vai fazer uma excursão, a gente tenta arrumar um transporte aí, vamos trabalhar aí junto aí com essas crianças que eu sei que precisa realmente da gente. Mas pode falar como a gente consegue acessar. Eu tô marcando, só para brincar com o que você falou, um passeio na cachoeira aqui da Borda, no Grajaú. Que é uma cachoeira próxima, né? A galera que estuda pelo Grajaú já conhece essa cachoeira, porque eu fui apresentadora dessa cachoeira assim, matando aula para ir nela. Mas eu quero levar as crianças lá dentro desse lugar de tipo, cara, existem muitas potências aqui no nosso território também, existem muitos recursos, e essa cachoeira ela fica na entrada, nos acessos de uma outra comunidade. Então, a gente vai levar eles lá para apresentar, né, como é que é esse outro território, as potências que tem, o que a gente... Cara, não precisa você ir necessariamente lá na praia, atravessar a cidade inteira para você se refrescar no dia quente. Tem uma cachoeira aqui do lado que dá para você ir, em 20 minutos andando você chega lá. E aí a gente está nesse desafio do transporte, né? Porque por mais que a caminhada seja possível com muitas crianças, e pela primeira vez fica complicado, então a gente está aqui no desenrolado com as empresas de ônibus para eles deixarem as crianças entrarem por trás, os adultos pagam a passagem, a gente vai até um local mais próximo e de lá a gente segue para a cachoeira. Vou te convidar para acompanhar a gente, Calcia. E aí, para apoiar a gente, cara, a gente precisa que vocês acompanhem a gente nas redes sociais, sigam o Criagogia. Lá no link da nossa bio a gente tem o formulário do Apoie Cria, que é o nosso financiamento coletivo, né? Que através dele você consegue escolher um valor para doar mensalmente, para garantir que as nossas ações aconteçam, porque a gente precisa de recursos, né? A gente não consegue concretizar as coisas só com uma ideia incrível, a gente precisa de dinheiro. E isso é o que a gente mais está precisando no momento. Em algumas campanhas a gente pede doações específicas, por exemplo, roupas, aviamentos. A gente também tem a oficina de moda, que eu não falei aqui, mas é um dos braços do Criagogia ali, junto com uma amiga que é a Cássia, que ela produz, ela recicla roupas, né, com as crianças e dá uma nova cara para as roupas que seriam descartadas por outras pessoas. Ela está lá no Instagram, não é? Ela aparece lá em alguma postagem, não lembro. Isso, e aí às vezes a gente pede para a oficina de moda, a gente pede alguns materiais, assim, tipo tintas, linhas, agulhas e tal. E aí, conforme a gente vai precisando, a gente vai atualizando lá no Instagram. Por isso, a gente pede que vocês acompanhem, sigam nas redes. E é isso, para vocês ficarem ligados, porque é só o começo. O Criagogia tem 1 ano e meio de vida. Isso aqui é só o comecinho. Vem muito mais coisa por aí. Ok. Bárbara, muito obrigado por atender o nosso pedido, estar aqui conosco. Foi muito bom. Fez a gente voltar no tempo aí, fez a gente pensar como... Claro que a gente já sabe disso, mas é muito bom saber que tem outros projetos sociais aí ajudando a criançada, como que a gente pode estar mergulhado nisso daí, trazendo informação para o nosso público. E também, né, por que não, você e eu, a gente se compromete a estar aí, a estar mais presente aí dentro de todas as formas que são possíveis, né? Eu falo porque eu tenho uma questão geográfica aí, mas a gente vai estar procurando estar com vocês aí o máximo possível e explanando, falando com outras pessoas sobre o projeto. Parabéns mesmo, tá? Muito legal toda a sua história, todo o seu empenho, tudo muito, muito bacana. Você parece que caiu aí, mas enfim, não vou acabar não passando a palavra para ele. Bárbara, valeu mesmo. Tudo de bom para você, sucesso, um abraço para aquelas crianças de lá, parabéns aí pelo projeto, mais uma vez. Tudo de melhor, hein? Obrigado. Obrigada pelo espaço, obrigada pela troca. Muito importante ouvir de vocês também as percepções que vocês têm, o lugar que vocês conseguiram chegar através dos projetos sociais. Espero que eu seja uma porta também para essas crianças, assim como esses projetos foram para vocês. Muito obrigada. Será, sim, com certeza. Bom, ao nosso público, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem conosco.
Estejam, por favor, levando muros sociais para outras pessoas, compartilhando. Se puder também colocar o sininho, sempre bom, que nós, nessa segunda temporada, nós temos mais excelentes conteúdos aqui conosco. Paulo, eu estou fazendo aqui estou indo nos ritos finais aqui. Não sei se você quer falar alguma coisa. Queria agradecer, minha internet está horrível aqui. Caí e voltei aqui como convidado. Quero agradecer a Bárbara, tá, por ter se disposto a conversar com a gente, trazer para a gente rememorar esses momentos que a gente tem maravilhosos na nossa infância e chamar, né? E trazer esse convite para nosso público que queira estar atuando aí com a gente, tá? Obrigado, Bárbara. Fala, Valber. Bom, é isso. Muito obrigado por você fazer parte do Muros Sociais Podcast. Contamos com o seu engajamento. Compartilhe, dê like, se inscreva, faça comentários. E a gente conta com vocês para expandir e nos profissionalizarmos cada vez mais. Um abraço, até a próxima.